noite a todos. Que nos abençoe Jesus, Ele que é o amigo incondicional das nossas vidas. Que todos sejam bem-vindos a esta casa espírita e que a luz de Jesus ilumine os nossos caminhos. Meus irmãos, antes de começarmos, nós queremos ler um capítulo do livro Coletâneas do Além, de Chico Xavier. A fidelidade a Deus e a comunhão com o seu amor são virtudes que se completam no quadro de suas legítimas expressões. Jó foi fiel a Deus. Ele disse: ainda que me mate, nele confiarei. Jesus comungou com o amor divino. Eu e meu Pai somos um. A fidelidade precede a comunhão verdadeira com a fonte de toda sabedoria e misericórdia. As lutas do mundo representam a sagrada oportunidade do homem para que seja perfeitamente fiel ao Criador. Aos que se mostram leais no pouco ou muito, é concedido o muito das grandes tarefas. O Pai reparte os talentos preciosos com todas as criaturas. Fidelidade, pois, é compreensão do dever. Comunhão com Deus é a aquisição de direitos sagrados. Não há direitos sem deveres, não há comunhão sem fidelidade. Eis a razão pela qual, para que o homem se integre na recepção da herança divina, não pode dispensar as certidões de trabalho próprio. Antes de tudo, é imprescindível que o discípulo saiba organizar os seus esforços, operando no caminho do aperfeiçoamento individual para a aquisição dos bens eternos. Existiram muitos homens de vida interior iluminada que puderam ser mais ou menos fiéis. Todavia, só Jesus pôde apresentar ao mundo o estado de perfeita comunhão com o Pai. O Mestre veio trazer-nos a oportunidade de compreender isso e edificar. E se nós confiamos em Jesus, é porque apesar de todas as nossas quedas nas existências sucessivas, o Cristo espera dos homens e confia em seu porvir. Sua exemplificação em todas as circunstâncias foi a do Filho de Deus, na posse de todos os direitos divinos. Justo reconhecer que essa conquista representou a sagrada resultante de sua fidelidade real. Eis porque, em nosso próprio benefício, seria bom sermos perfeitamente fiéis a Deus desde hoje. Então, neste momento, vamos convidar a todos para que fechamos os nossos olhos, nos colocamos confortavelmente nas cadeiras, elevemos o pensamento ao nosso Criador, que neste momento pensemos em Jesus, o nosso irmão maior, aquele que nos ensinou tanto e aguarda ansiosamente pela nossa fidelidade, para que possamos então evoluir, nos melhorar. Que esse Jesus possa abençoar a todos nós, os que estão presentes aqui na casa física, aqueles irmãos que estão acompanhando pelo Facebook, aqueles irmãos que estão com o pensamento elevado, aqueles que procuram o encontro com o Criador através dos ensinamentos do Mestre.
que os espíritos luzeiros desta casa amparem a todos, especialmente agora a palestrante da noite, a nossa irmã Sônia, que vem trazer uma reflexão importante para todos nós. Muito obrigado, Mestre Jesus, e que assim seja. Então hoje nós temos a Sônia, do Centro Espírita Casa do Caminho, que vem trabalhar com a gente. Obrigada. Boa noite a todos. É sempre muito gratificante estar aqui, divulgando esta doutrina de amor, de luz, que nos estrutura espiritual e emocionalmente, para que possamos dar a sequência às nossas vivências, às nossas experiências terrenas e principalmente o entendimento de o que fazemos aqui, por que estamos aqui e qual é o nosso objetivo nas reencarnações sucessivas que viemos tendo. Então hoje a reflexão sobre arrependimento, reconciliação e perdão. Vamos falar um pouquinho sobre o que o Espírito Emmanuel nos revela, que Jesus presidiu a formação do nosso planeta há mais de 4 bilhões de anos e como nosso governador espiritual, quando ele estava reencarnado aqui, fazendo a sua trajetória muito curta, 33 anos, de vida física. Nos últimos dias da sua jornada terrena, ele falou aos seus discípulos que ele estaria voltando para a casa do Pai e que ele enviaria o Consolador prometido. E o Consolador prometido é a nossa doutrina espírita. E Jesus ainda falou naquela época que ele voltaria para ajudar a elucidar os homens, já numa outra condição emocional, um pouco mais amadurecidos, para que os ensinos de Jesus pudessem justamente fazer uma grande modificação em nós. E com o advento da doutrina espírita, nós temos a ciência e o conhecimento e a possibilidade de estudo pelas obras da codificação kardeciana e enaltecendo também os inúmeros livros que foram psicografados até agora e que eles são para nós uma fonte de estrutura emocional e espiritual. Porque quando nós lemos um livro da codificação de Allan Kardec, nós temos ali um legado de vida. Quando nós lemos um romance espírita, nós temos exemplos do sofrimento e das dificuldades e das superações que as pessoas que são protagonistas deste tal livro nos revelam a forma de nós podermos dar sequência às nossas vidas. Então, a leitura, ela é extremamente fortalecedora. E hoje, para a reflexão sobre o arrependimento, sobre o remorso e o perdão, nós vamos utilizar 2 casos do livro Nosso Lar, de André Luiz. André Luiz, ele quando reencarnado no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, ele foi médico, ele constituiu família, depois ele adoeceu e ele desencarnou. Então, os relatos do livro Nosso Lar, eles iniciam justamente após o desencarne de André Luiz.
E as obras de André Luiz, quando ele chegou na espiritualidade, e eu já vou entrar nesses detalhes com mais atenção, ele foi percebendo o quanto que ele poderia nos elucidar nas 13 obras que ele enviou da espiritualidade para nós, né? Então, através de seus sentimentos, dos arrependimentos, das reparações, quando ele pôde encontrar justamente com sentimentos muito genuínos, como humildade, benevolência, trabalho, dedicação ao outro. E aí que ele foi gradativamente entendendo a necessidade da reforma íntima. Então, aprendendo a viver, André Luiz, como Jesus nos disse, de fazer aos outros o que nós gostaríamos que fosse feito para nós. Quando André Luiz desencarnou, ele se deparou num cenário muito estranho, muito diferente dos cenários que ele via aqui na Terra, no planeta Terra. Era uma paisagem, por vezes esbranquiçada, outras vezes muito escura, onde os raios de sol, eles não conseguiam chegar. E ele escutava outras pessoas falando, suicida, criminoso, infame. E ele se atormentava com aquilo. Outros diziam, que buscas, infeliz? Onde vais, suicida? Tais infâmias, de forma tão insistente, sem ele entender onde ele estava, ele foi começando a ficar muito perturbado. E ele pensava, por que chamavam ele de suicida? Né? Já que ele fora compelido a abandonar a casa, a família, o doce convívio do lar, pela morte do corpo físico. Né? E quando ele começou a ter fome, sede, e as roupas dele começaram a ficar deterioradas, ele ficou sem forças para ele continuar vivendo e se deparando com esse cenário tão ruim, tão difícil. Porque ele estava no umbral. E ele permaneceu por 8 anos no umbral. Né? E o André Luiz, enquanto reencarnado, ele não era adepto a nenhuma religião. Então, há muito tempo ele não conseguia orar. E naquele momento de tanto desespero, ele se ajoelhou, postou as mãos como as crianças postam muitas vezes, num sentimento de grande devoção, e ele pediu ajuda. E essa ajuda foi concedida. Quando ele percebeu, tinha ao lado dele um senhor com os olhos muito lúcidos que disse, coragem, meu filho, o Senhor não desampara. Clarencio, esse senhor com os olhos tão lúcidos, junto à equipe benfeitora, levaram então André Luiz até as portas da cidade espiritual Nosso Lar, que fica acima da cidade do Rio de Janeiro. E ele foi, adentraram as fortificações e ele se deparou com uma cidade maravilhosa. E ele estava deslumbrado. Ele foi então levado até um hospital. E ele pedia muito, amigos, explicai-me que mundo novo é esse? De que estrela vem agora esta luz confortadora e brilhante? E um deles afagou a fronte de André Luiz, como se fora conhecido de longa data, e acentuou, estamos nas esferas espirituais vizinhas da Terra. O sol nos ilumina. Mas é aquele sol que vocês conhecem lá no planeta. Mas aqui ele é muito mais vivificante.
Ele é um sol que cura, ele é um sol que anima, ele é um sol que alimenta. E quando eu li isso, eu fiquei pensando, eu acho que nós usufruímos muito pouco do sol, né? Todos nós, hoje em dia, praticamente todos nós, precisamos tomar vitamina D, né? E essa vitamina D, quando nós pegamos sol na medida certa, no horário certo, nós nos beneficiamos com esta iluminação que o sol nos traz para que nós possamos justamente produzir a vitamina D, né? E quantas outras possibilidades, né, que o sol nos favorece. Então, eu fiquei imaginando esse sol muito mais puro, muito mais vigoroso, muito mais calmante na espiritualidade. E aqui para nós a gente quase não dá atenção, né? E o André Luiz percebeu isso. E os próprios trabalhadores de nosso lar falavam isso para ele. No dia seguinte, no quarto, Clarencio, o senhor desses olhos tão especiais, apresenta Henrique, né, que é do Serviço de Assistência Médica da Colônia Espiritual. Ele é médium, ele é médico na espiritualidade. Mas eles apresentam como um componente da equipe espiritual. Então, trajado de branco, com traços fisionômicos irradiando uma enorme simpatia, Henrique auscultou, né, o coração, percebeu o abdômen de André Luiz muito doente, adoecido, né? E demoradamente ele explicou: é de lamentar que tenhas vindo pelo suicídio. E André Luiz ficou revoltado quando escutou isso. Ele disse: creio que haja um engano. Porque ele tinha passado por inúmeras cirurgias, né? Quando ele lutou para ficar vivo. E ele, como médico, ele sabia que aquilo que estavam fazendo com ele poderia o levar à cura. E ele disse: não, eu não me suicidei. E o médico esclareceu: sim, a oclusão do abdômen, do intestino dele, ela radicava-se em causas muito profundas. E talvez o amigo não tenha ponderado bastante. O organismo espiritual, isto é, o perispírito, apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. Vejam a profundidade disso. Tudo aquilo que nós vivenciamos numa reencarnação, em todas as outras que nós já tivemos as nossas experiências de vida, todas essas experiências ficam registradas no nosso perispírito, no nosso organismo espiritual. E ele acrescenta, o Henrique acrescenta, o suicídio inconsciente que praticou é lição alerta imprescindível e inédita quanto a esta característica do comportamento da maioria dos encarnados, né? Comportamentos suicidas. Então, essa lição ela é muito importante para nós, porque muitas vezes nós não nos damos conta do que nós agregamos de ruim para o nosso corpo físico, mas também para o nosso corpo perispiritual, que vai nos acompanhar por muitas e muitas reencarnações. Só os espíritos puros, eles não têm perispírito. Então nós continuaremos carregando o nosso perispírito e carregado justamente de todas as experiências. Então, vamos entrar um pouquinho nesse contexto e entender por que André Luiz foi considerado suicida.
O organismo espiritual, o perispírito, apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. A oclusão intestinal que o vitimou derivava de elementos cancerosos e esses, por sua vez, de algumas leviandades de André no campo da sífilis. Ele contraiu sífilis. A moléstia talvez não assumisse características tão graves de seu procedimento mental no planeta se ele estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Fraternidade e equilíbrio. Se ele tivesse com esses elementos mais conscientes da forma de vida que ele estava levando, a doença não tinha enraizado desta forma tão profunda no seu abdômen. Veio a sífilis e ele desenvolveu um câncer. O seu modo especial de agir, muitas vezes exacerbado e sombrio, captara destruidoras vibrações que o rodeavam, né? Então, ele vivia numa esfera, numa vibração espiritual que não era uma vibração saudável, era uma vibração doentia. A ausência de autodomínio, a inadvertência no trato com as pessoas, a quem muitas vezes ele ofendeu sem refletir, conduziram-no com frequência à esfera dos seres doentes e inferiores. Ele era médico, ele cuidava dos doentes, ele tentava curar as doenças que nas pessoas apareciam. E ele não cuidou adequadamente dele mesmo, tanto pelo estilo de vida, porque ele acabou ingerindo excessivamente alimentos, e também ele fazia uso abusivo da bebida alcoólica, né? E esses elementos, né, formadores inclusive de vibrações inferiores, ele, sem o conhecimento de nenhuma religião e também não da doutrina espírita, ele foi cuidando dos outros e descuidando dele mesmo, né? E é esse alerta que a gente também, através dos livros espíritas, a gente pode fazer uma associação com a nossa própria vida, né? Nos perguntando, será que o modelo de vida que nós estamos levando é um modelo de vida saudável? Porque não é só o corpo físico que vai se deparar com as doenças. Nós vamos carregar muitas doenças no nosso perispírito de uma reencarnação para outra, né? Isso explica o que muitas vezes nós sabemos ou convivemos ou cuidamos de pessoas e de crianças que já nascem com alguma deficiência, né? E a doutrina espírita, por sua grande sabedoria, nos diz: nada é por acaso. Nada é por acaso. Então, após essas elucidações todas que André Luiz foi recebendo, Clarencio, esse amigo tão especial, sugere a autorreforma de pensamentos e o silêncio das lamentações próprias. E diz: no nosso lar, dor significa a possibilidade de enriquecer a alma, né? E Joana de Ângeles fala também, e vários outros amigos espirituais que nos enviam mensagens da esfera espiritual, de que nós precisamos entender o sofrimento. Porque muitas vezes eles são ocasionados pela nossa incúria, pela forma mais, digamos assim, desnecessária que nós cuidamos de nós mesmos. Então,
como a vida na espiritualidade continua, o André Luiz encontra com Silveira. E os dois se abraçam, se reconhecem. E a história do Silveira é a seguinte. O pai do André Luiz, ele era um empresário e ele tinha uma situação financeira muito confortável. Ele era uma pessoa abastada financeiramente. E o Silveira contraiu uma dívida com o pai do André Luiz. E o pai do André Luiz, ele sempre foi muito severo. Então, essa dívida que o Silveira conseguiu angariar com o pai do André Luiz, o pai do André Luiz cobrou o Silveira até o último centavo. E a mãe do André Luiz, uma senhora com um espírito de caridade muito presente, dizia: abona essa dívida, não cobre tudo isso dele, ele vai ficar na ruína. E o pai do André Luiz foi adiante. E o André Luiz também, ele dava muito reforço para o pai. Por quê? Porque ele dizia, contraiu a dívida, tem que pagar. E a mãe do André Luiz, ela não teve uma voz ativa para que o marido pudesse se sensibilizar um pouco e recuar diante desta cobrança toda que ele fazia. O que aconteceu com Silveira? Ele foi à ruína, né? Ele pagou a dívida, ele foi à ruína. A família ficou sem posses nenhuma. O Silveira adoeceu e desencarnou. Então, no livro Nosso Lar, no capítulo 35, fala deste encontro singular. Queria desculpar-me, todavia não encontrava frases justas. Isso André Luiz pensando, né? Porque na ocasião também encorajava meu pai a consumar o iníquo atentado. Considerava minha mãe excessivamente sentimentalista e induzira-o a prosseguir na ação até o fim. Muito jovem ainda, a vaidade apossara-se de mim. Não queria saber se outros sofriam. Não conseguia enxergar as necessidades alheias. Via apenas os direitos de minha casa, nada mais. E nesse ponto tinha sido inexorável. Então, Silveira percebeu que André Luiz ficou desconcertado. Porque o passado do Silveira estava ali na frente. E André Luiz ficou muito encabulado por tudo isso. E ele queria fazer alguma coisa com isso. E André Luiz lembrou do que foi falado para ele sobre a reforma íntima, né? Na espiritualidade, nós não levamos bem material nenhum. A única coisa que nós levamos é a nossa experiência de vida, aquilo que a gente conquista com relação à moralidade, a sentimentos. Nós contraímos dívidas nas reencarnações, então muitas vezes nós vamos para a espiritualidade com essas dívidas, como aconteceu aqui com André Luiz, né? E ele nos relata para justamente nos alertar, né? Então, ele percebeu no Silveira uma amizade ainda tão grande e ele não podia falar nada para o Silveira. Mas ele já começou a entender que aquilo que aconteceu enquanto estavam reencarnados tinha sido extremamente difícil para a família do Silveira, né? Fazendo um parênteses, essa é uma fotografia da cidade Nosso Lar, né? Quem assistiu o filme, o primeiro filme, essa panorâmica aparece bem, né? No primeiro filme, Nosso Lar.
Então, o que nós podemos pensar deste encontro do Silveira com André Luiz? Ele procurou os conselhos de Narcisa, que era uma senhora que trabalhava na cidade de Nosso Lar, e ela disse: vi-me há tempos nas mesmas condições. Já tive a felicidade de encontrar por aqui o maior número das pessoas que ofendi no mundo. Sei hoje que isso é uma bênção do Senhor, que nos renova a oportunidade de restabelecer a simpatia interrompida, recompondo os elos quebrados da corrente espiritual. E pergunta para André Luiz: aproveitou você o belo ensejo? Desculpou-se com Silveira? E Narcisa continua: olhe que é grande a felicidade de reconhecer os próprios erros, já que você pode examinar-se a si mesmo com bastante luz e entendimento. E identificou-se com o antigo ofensor. Não perca a oportunidade de se fazer amigo. Vá, meu caro, e abrace-o de outra maneira. Aproveite o momento, porque o Silveira, ele é ocupadíssimo e talvez não se ofereça tão cedo uma nova oportunidade. Arrependido agora, André Luiz, com outra visão das relações, sem a materialidade presente, lhe pede perdão, num dos mais belos trechos desta obra tão sublime. E Narcisa continua: não tema insucessos. Toda vez que nós oferecemos raciocínio e sentimento ao bem, Jesus nos concede quanto se faça necessário ao êxito. Tome a iniciativa. Empreender ações dignas, quaisquer que sejam, representa honra legítima para a alma. Recorde o Evangelho e vá buscar o tesouro da reconciliação. E André Luiz correu ao encontro de Silveira, rogando que perdoasse ao pai e a ele mesmo as ofensas e erros cometidos. Disse que estavam cegos em cobrar até o último centavo e deixá-los na penúria, que só conseguiram vislumbrar os interesses próprios. E acrescenta: quando o dinheiro se alia à vaidade, dificilmente pode o homem afastar-se do mau caminho. E Silveira falou-lhe dos próprios erros, de suas faltas, do aprendizado na perda dos bens materiais e da forma resiliente como ele e a família aprenderam, entenderam e atuaram no progresso do espírito. Nossos adversários não são propriamente inimigos, e sim benfeitores. Né? E quantas vezes que nós, passando por uma experiência difícil, nos revoltamos. Né? Quantas vezes que nós achamos que aquilo é muito injusto. E quantas vezes nós ficamos com pensamentos tão reduzidos e tão negativos, que a gente não tem a oportunidade, então, de olhar para aquele evento e poder dizer: o que eu vou aprender com isso? E o Silveira, com este coração tão grande, ainda reencarnado, arruinado financeiramente, ele conseguiu reunir a família e eles foram em busca do aprendizado espiritual, que é esse que segue com a gente. É esse que fica para sempre, eternamente, desde que fomos criados por Deus. Né? Então, André Luiz agradeceu muito essa oportunidade. Agradeceu muito a Narcisa por ela ter falado tanto para ele das próprias experiências e das experiências que André Luiz, na espiritualidade, na cidade Nosso Lar, poderia ter. Já que quando a gente desencarna, a gente vai para cidades próximas de onde a gente viveu. Então, de repente, eu vou antes ir lá
daqui a um tempo eu encontro com outra pessoa. Quem sabe o Marcos? Nós temos mais ou menos a mesma idade, né? E assim a vida continua. Então a experiência que nós tivemos aqui enquanto reencarnados, ela fica, gente. Ela fica onde? Na nossa consciência. E é justamente a nossa consciência que ela fica muito ampliada quando nós chegamos na espiritualidade, é que nos denuncia. Não só a outra pessoa a quem nós não podemos fazer o bem, né? Então, é esse reconhecimento que a todo minuto eu penso a grande importância que é nós vivendo no mundo material, usufruindo desse mundo material, tendo conforto ou não tanto conforto assim, né? Mas isso aqui é passageiro. E o quanto que o mundo espiritual ele está o tempo todo interagindo conosco, onde quer que nós estejamos. Se é acordado, se é dormindo, se é estudando a doutrina espírita ou se é trabalhando nas nossas atividades profissionais. Mas o mundo espiritual, mesmo que a gente não enxergue os espíritos, para quem não tem a vidência ou a clarividência como uma faculdade mediúnica, mas o mundo espiritual ele está sempre conosco. Sempre. E é justamente nesses dois mundos que nós precisamos construir e estruturar e fortalecer o nosso espírito. Essa figura é uma figura ilustrativa. Eu peguei na internet, né? Mas o que eu nesta figura eu quero trazer? André Luiz foi com Narcisa para uma câmara de retificação na espiritualidade. E André Luiz havia perguntado para Clarencio se ele podia trabalhar na espiritualidade como médico, já que na encarnação anterior ele tinha sido médico. E Clarencio explicou para ele que não, porque aqui no planeta material ele foi médico de corpos. E na espiritualidade, o médico precisa ser médico de perispíritos, né? Foi o que Henrique, doutor Henrique, que no livro não chama de doutor, né? Chama de Henrique, porque ele é um colaborador da equipe de saúde, viu, né, com os seus olhos raio-x, entre aspas, todo o abdômen de André Luiz com o câncer, né? Com a sífilis que estava ali próxima na genitalidade dele. E assim, esta medicina na espiritualidade que é praticada. Então, o André Luiz não poderia ser médico na espiritualidade, porque ele não poderia cuidar de corpos. Ele precisava aprender a cuidar de espíritos. Então, ele foi para essa câmara de retificação e ele, junto com Narcisa, ele foi próximo de um leito. E nesse leito estava Elisa. A hora que André Luiz chegou próximo ao leito, ele reconheceu Elisa. Elisa foi uma funcionária da casa dos pais de André Luiz. E os dois jovens com idades próximas acabaram se enamorando. E tiveram uma relação íntima grande, até o momento que a mãe do André Luiz disse: olha, você está percebendo que vocês estão sendo muito íntimos um do outro? É isso que você deseja? E ele acabou terminando o relacionamento com Elisa. E Elisa saiu da casa dos pais de André Luiz. E ela foi viver uma vida, digamos assim, muito difícil, né? E ela tinha muita mágoa, porque a Elisa, ao longo da existência dela, também contraiu sífilis. E ela não reconheceu André Luiz, mas André Luiz reconheceu Elisa.
E aí, a Narcisa vem então, neste capítulo 40, quem semeia colherá, falar que quando o Pai nos convoca a determinado lugar, disse bondosa, é que lá nos aguarda alguma tarefa. Então, quando nós nos deparamos com alguma situação, né, digamos um mendigo na rua, o que a gente faz? Né? O que ali, naquele momento, naquela situação, nós podemos fazer? Porque nada é por acaso. Não deixe de observar esse princípio em suas visitas aparentemente casuais. Desde que os nossos pensamentos visem a prática do bem, não será difícil identificar as sugestões divinas. Aí que entra essa conexão nossa com a espiritualidade. O que eu posso fazer no momento que eu encontro um mendigo na rua? O que eu posso fazer a mais do que simplesmente andar e levar o meu dia na rotina diária de cada dia? Jesus já nos disse quando estava aqui reencarnados, fora da caridade não há salvação. Se nós buscamos a salvação, se nós buscamos o melhoramento de vida, nós precisamos entrar em contato com esta caridade que Jesus fala. E que muitas vezes a caridade moral, ela é uma caridade muito mais benfazeja do que um pedaço de pão ou um sanduíche para alguém que tem fome. É necessário o pão? Claro que é. Mas você despender alguns minutos e poder falar com uma pessoa que está ali numa situação difícil é muito importante. E nós não podemos dispensar essas situações. Então, sentindo a necessidade do perdão, chorando, solicitou a Narcisa a devida reparação com Elisa. E ela lhe falou: não se entregue a pensamentos destrutivos. Porque quando isso acontece conosco, a gente, em primeiro lugar, não promove nenhuma vibração superior. Bem pelo contrário. Quando nós estamos vibrando negativamente com pensamentos destrutivos, nós permitimos que espíritos que estão na mesma faixa de vibração se aproximem de nós. E muitas vezes a gente diz: é obsessão. Pode até ser. Mas qual é a responsabilidade que nós temos diante desta possibilidade de estarmos ficando com vibrações semelhantes a outros irmãos que estão em sofrimento também? Então, o pensamento destruidor e negativo, ele precisa ser extremamente combatido. E combatido de que forma? Conscientemente de que aquilo não vai fazer bem para a gente e não vai conseguir ser produtivo na resolução de algum conflito, de alguma dificuldade, quer seja no trabalho, na família, né? Então, é essa atenção que nós precisamos ter conosco mesmos. Conheço o seu martírio moral. Entretanto, se o pai permitisse que reencontrasse agora essa irmã, é que já o considera em condições de resgatar a dívida. Olha só. Como a gente precisa estar aberto para isso. Será que agora é o momento de eu resgatar uma dívida? O que eu posso fazer? Está aqui o exemplo do André Luiz, esse amigo espiritual, que nos ajuda muitíssimo com as suas elucidações. E ela continuou prestando conselhos. Não tema, aproxime-se dela e reconforte-a. Todos nós encontramos no caminho os frutos do bem ou do mal que semeamos. Esta afirmativa não é frase doutrinária, é realidade universal. Tenho colhido muito proveito de situações igual a esta.
Bem-aventurados os devedores em condições de pagar. E aí Elisa nos traz um outro exemplo muito edificante. Ela disse, para odiá-lo, ela falou para Narcisa isso. Para odiar o André Luiz, eu preciso odiar a mim mesma. E quantas vezes a gente tem esse sentimento inferior e a gente não sabe o mal que a gente está fazendo para a gente mesmo e para quem a gente emite, né? Então a energia do ódio, ela vai nos atingir a nós mesmos. Nós somos os geradores responsáveis por todos os sentimentos que nos acometem. Para que nós possamos nos libertar de sentimentos e pensamentos malfazejos, recorramos à oração, à reflexão, o entendimento, a consciência do momento e também nos perguntar, por que eu estou sentindo isso? Cabe a nós fazermos esta identificação. E muitas vezes as situações decorrem de sentimentos que a gente vai trabalhando as situações de acordo com os sentimentos que estão aportados em nós. E nós não percebemos o quanto de dificuldade a gente acrescenta a uma situação que já é difícil. Então André, com sensibilidade, chorou de emoção por sentir justamente a necessidade do arrependimento e da reparação. E ele se aproxima de Elisa e diz, ouça minha amiga, também me chamo André e preciso ajudá-la. Conte comigo doravante. E ela, emocionada, respondeu, como lhe sou grata. Há quantos anos ninguém me fala assim, nesse tom familiar, dando-me o consolo da amizade sincera. Que Jesus o abençoe. Isso foi possível, né? Porque no fato da Elisa não ter reconhecido André Luiz, e ele reconhecendo, mas ele pôde recorrer ao arrependimento, à reparação, ao perdão, ele pôde então fazer esse resgate. Os dois na espiritualidade, já que eles estavam sem a família, eles se tornaram irmãos, né? Irmãos no afeto, irmãos na reconstrução, irmãos na identificação de todas as dificuldades, né? Na formulação da reforma íntima, que nós podemos e vamos com certeza iniciar aqui enquanto estamos reencarnados. Para a reflexão da noite de hoje, então, trouxe esses 2 capítulos dessa obra Nosso Lar, e eu espero que dê vontade para que possamos ler de novo o livro, né? E o livro está repleto de exemplificações como melhorar a nossa vida, como nós podemos transitar pelo planeta sem deixar mais tantas marcas no nosso perispírito, né? Então, do livro Nosso Lar veio o filme Nosso Lar, que está disponível, Netflix eu acredito que tenha ainda, né? Já vimos o Nosso Lar 2, que foi baseado no livro Os Mensageiros, e a notícia tão maravilhosa é que está sendo agora, neste ano, concebido o outro filme, que é a sequência do Nosso Lar 2, baseado no livro, deixa eu ver aqui, Vida Eterna, de André Luiz, e ele está sendo, então, editado, esse filme, esse ano, né? Aqui deixo rapidamente outros livros que nós podemos encontrar lições muito lindas sobre arrependimento, reparação, expiação, perdão, no livro Céu e Inferno, Reforma Íntima sem Martírio,
Livro dos Espíritos, Memória de um Suicida, O Consolador, O Pensamento de Emmanuel e muitos outros. Eu agradeço muito pela oportunidade e eu desejo que nós possamos, ao sairmos daqui, refletir sobre a nossa existência e buscarmos na reforma íntima e na doutrina espírita a estrutura da nossa passagem terrena. Muito obrigada e que assim seja. Muito obrigado, Sônia, por esta reflexão e esses ensinamentos. Agora nós vamos, meus irmãos, para o segundo momento da noite. Um momento que é de repor as energias, de melhorar elas, de nos transformar, que é o momento do passe. Os trabalhadores já estão se posicionando, a luz foi baixada um pouco, que os irmãos possam ficar bem à vontade, concentrados. Nós vamos, a oração para o passe é o Poema da Gratidão, de Divaldo Pereira Franco. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo que me deste. Muito obrigado pelo que me dás. Obrigado pelo pão, pela vida, pelo ar e pela paz. Muito obrigado pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil e que se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão eu detecto cegos na escuridão, que tropeçam na multidão e que choram na solidão. Por eles eu oro e a ti imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar, a melodia dos imortais que se ouve uma vez e ninguém a esquece nunca mais. Pela minha alegria de ouvir, pelo surdo, Senhor, eu te quero pedir, porque eu sei que depois dessa dor, no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que canta, que ama, que ensina, que alfabetiza, que canta uma canção e que o teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles também cantarão. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos de caridade, de solidariedade, mãos dos adeuses, que curam feridas, que enxugam lágrimas, pelas mãos de sinfonias, de poesias, de cirurgias, de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar,
Obrigado, Senhor, porque eu posso me movimentar. Diante do meu corpo perfeito eu te quero rogar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, paralisados, que não podem se movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois dessa expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Obrigado por fim pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão ou se é uma favela, uma tapera, um ninho, um bangalô, ou seja lá o que for. O importante é que dentro dele existe a figura do amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão. A presença de um amigo, a companhia de um cão, alguém que nos dê a mão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado porque creio em ti, pelo teu amor. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Muito obrigado pela presença de todos. Na próxima quinta-feira teremos mais um momento de palestra, de reflexões, e que todos possam retornar ao lar, levando a luz de Jesus com vocês.